E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui no nosso canal Física com Krause e agora vamos falar do plano inclinado com atrito. Então repara, eu estou utilizando o mesmo desenho da nossa videoaula anterior, apenas incluímos a força de atrito agora no nosso plano, né? Então já que agora nós vamos movimentar aí esse bloquinho, né, com atrito no plano inclinado. Inicialmente, inclusive, vou mostrar para vocês, né, como é que se determina o coeficiente de atrito, ou seja, quando o bloco está na iminência do movimento, nós conseguimos achar o coeficiente de atrito, e depois nós vamos calcular a aceleração com que o bloco é capaz de descer e também subir um plano inclinado com atrito, tá certo? Mas antes, vamos fazer aqui um apanhado, né, de algumas fórmulas que nós já aprendemos. Então, por exemplo, nós sabemos que o peso é massa vezes a gravidade. Nós sabemos que o Px é P seno de θ. Sabemos também que o Py é igual a P cosseno de θ. E que a força de atrito ela é determinada pelo produto do coeficiente de atrito, o μ, vezes a reação do plano sobre o bloco, que nós chamamos aí de normal, tá? Então, essas aí são as fórmulas que nós vamos utilizar para resolver o problema do estudo do plano inclinado com atrito. Vamos começar a fazer esse exemplo agora, tá certo? Bem, pessoal, primeira situação aqui, nós vamos considerar que esse bloquinho inicialmente está em repouso, certo? Então, se esse bloco está em repouso, significa o quê? Significa que a força Px, a força responsável por tentar colocar esse corpo em movimento, se igualou à força de atrito. Então, ou seja, tem o mesmo valor, tanto o Px quanto a força de atrito. E para isso nós vamos agora fazer essa igualdade e vamos ver o que nós encontramos, tá? Então repare, então primeiro caso, né? O corpo está o bloco em repouso. Se o bloco está em repouso, então o Px é igual a força de atrito, ou seja, a força motriz responsável pelo movimento é igual à força de resistência, né? Bom, mas a gente sabe que Px é P seno θ. E a força de atrito é μ vezes a normal. Mas, você viu na aula anterior, se você não viu, assista o vídeo anterior a esse, que nós mostramos para vocês que a normal ela é determinada numericamente da mesma forma que nós determinamos o Py. Então, aqui nós vamos ter um Py. Então, vai ficar P seno de θ é igual a μ vezes o Py, que é P cosseno θ. Então, lembrando que a normal aqui ela é determinada da mesma forma que o Py, ok? Bem, pessoal, como eu tenho o peso dos dois lados da igualdade, eu vou cortar esse peso aí. Então a gente corta o P daqui, o P daqui. Muito bem, o que apareceu para nós aí? μ é igual a seno de θ sobre o cosseno de θ. Ou seja, o coeficiente de atrito ele é dado pela tangente do ângulo de inclinação deste plano inclinado. Olha só que legal, né? Então, se você está interessado em saber quanto vale o coeficiente de atrito entre duas superfícies que estão em contato, você inclina essa superfície, usa um transferidor, inclina essa superfície até o corpo começar a entrar na iminência do movimento. Quando ele estiver na iminência do movimento, você olha o ângulo, calcula a tangente desse ângulo e você tem o coeficiente de atrito das duas superfícies de contato, tá certo? Bem, pessoal, esse é o caso do corpo em repouso. Vamos para outro caso. Acompanha comigo aqui. Certo? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Segundo caso.
o bloco vai descer. Então agora o bloco está descendo. O plano inclinado. Se ele está descendo o plano inclinado, significa o quê, pessoal? Significa, né? Vamos afastar um pouquinho para você enxergar lá em cima. Aí, beleza. Né? Se esse bloco está descendo, significa que a força Px é maior do que a força de atrito. Não é isso? Se é responsável pelo movimento de descida do bloco, você tem o Px maior do que a força de atrito. Então a gente parte que a força resultante é massa vezes aceleração. Então vamos lá. Força resultante é massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? Você que estudou cinemática vetorial, né, aquela introdução com as operações de vetores, você sabe que se o Px então é maior do que a força de atrito, você vai fazer Px menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Então você vai ter P seno θ menos μ P cosseno θ, né? Px, a força de atrito é μ vezes a normal, mas a normal ela é determinada igual ao Py, então P cosseno θ é igual a m vezes A. Bem, eu vou fazer o seguinte, o peso é dado pela massa vezes a gravidade, então vai ficar mg seno θ menos μ mg cosseno θ é igual a m vezes A. Pronto. Agora eu tenho m em todos os termos, ó, então eu posso cortar. Opa, o A já ficou sozinho aqui. Então, A é igual a G, já que eu tenho G nos dois termos aqui, eu vou colocá-lo em evidência. Seno de θ menos μ cosseno de θ. Pronto. Essa é a aceleração com que um bloco desce um plano inclinado sem atrito. Legal, né? Agora vamos pensar o seguinte, eu não vou mostrar todo o experimento, toda a resolução, mas pense aí num terceiro caso agora. Então vamos lá, vamos fazer um terceiro caso em que o bloco ele seja jogado para cima. Então se o bloco for jogado para cima, então o terceiro caso. O bloco subindo. Então ele está subindo o plano inclinado com atrito. Se ele estiver subindo, agora olha o desenho aqui. Se esse bloco subir, repara, o Px continua orientado para baixo. Então vai ainda ter, como se eu tivesse lançado o bloco para cima. O Px continua orientado para baixo. E a força de atrito também vai ser orientada para baixo, porque se o bloco está subindo, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, então ela vai estar orientada para baixo também. Então como é que nós vamos fazer essa conta? Vai ficar Px mais a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Pronto, aí você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, porém com mais. E aí você vai ter, no final da história, A é igual a G, que multiplica seno θ, mais μ cosseno de θ. Pronto. Essa é a forma com que um bloco sobe um plano inclinado. Falar da aceleração com que o bloco sobe um plano inclinado com atrito. Certo, pessoal? Então vimos plano inclinado sem atrito, vimos três casos: plano inclinado com atrito com o bloco em repouso, plano inclinado com atrito com o bloco descendo o plano inclinado e um plano inclinado com atrito com o bloco sendo lançado para cima na direção desse plano inclinado. Tá certo? Então essa aí era a nossa videoaula, a nossa proposta, passar para vocês aí esses conhecimentos envolvendo o estudo do plano inclinado, e aí você agora tem uma condição melhor para resolver os exercícios a partir do momento que vocês têm essas formas, tá certo? É isso aí, pessoal. Bom estudo e até mais ver, se Deus quiser. Valeu!